Vamos lá, estamos começando. Daf Lamed Zayin Amud Bet. Aqui nos dois pontinhos. Amarava. Ai eriata de haklai de mafshe bekimcha mevarech borem lemizonot. É um tipo de comida que se costumava misturar. Vamos ver aqui no Rashi o que tinha nessa comida. No kfar. É um tipo de chavit kdera. É um tipo de mistura de farinha, mel e óleo. Do pessoal do Kfar, do pessoal das aldeias, já que tem muita farinha, faz borem mizunot. Mas tama desmida e caro, porque o principal é a farinha, que é mais barato. De Mechosa, na cidade de Mechosa, na cidade grande de Lomav Shebekimcha, que não colocavam muita farinha, era mais mel e óleo, mevarech alav shakol yam zero. A bracha é shakol, mas tama deu sheikar, porque o principal é o mel. Veader amarava, depois Rava voltou atrás e falou, e divide borem mizunot. Sobre os dois se faz mezonot. Derava, Shmuel, dava entravai, o kol sheesh bo mechamesh daminim, mevachim alav, borem mezonot. Igual Rava e Shmuel falaram que tudo que tem nos 5 tipos de grãos, a brachá borem mezonot, mesmo que ele não é a maioria, e mesmo que ele não é o principal. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef. Ai chavitza de eit bei bapirorei kazait. Chavitza é um tipo de comida que eles colocam pedacinhos de pão não sei se na frigideira ou em algum prato, tem pedacinhos de pão. Se os pedacinhos de pão têm kazait, se os pedacinhos de pão têm o tamanho de um kazait, tamanho de 27 gramas, mais ou menos, a brachá antes é a motzi, depois é Birkat Hamazon. Deleit pirorei kazait, mas se os pedacinhos de pão são menores que kazait, eles pegaram um pão e trituraram, cortaram em pedacinhos menores que kazait, primeiro faz mezonot, depois faz alamechia, porque os pedacinhos de pão, eles são menores que kazait. A maravilhosa minamina lá, de onde eu aprendi isso, de onde eu cheguei nessa conclusão? Detalhe. Nasceu na Braita o seguinte: aí ao meio de uma kriv menachot Birushalayim, quando fazia um korban mincha em Yerushalayim, o korban mincha era feito de farinha. Omer, Baruch Shechianu veikimad veiganu nazman azeh. Fazia um Shechianu, quando alguém trazia um korban mincha, ele fazia brachat Shechianu. Netalan leochlan, quando o Kohen pegava para comer, mevarech hamotzi lechem min haaretz, ele fazia brachat de hamotzi, ou seja, um korban que era feito de farinha e óleo, que eles produziam lá um tipo de pão. A brachá é a motzi. Betania ala, está escrito na Braita, vechulam potetan kazait. Quando eles pegavam e misturavam o óleo com a farinha, eles meio que faziam pedacinhos desse óleo com a farinha, depois de misturar, faziam vários pedacinhos. Os pedacinhos tinham que ter kazait, assim está escrito na Braita. Daqui a gente vê que quando tem kazait, se faz a motzi. Amarlei Abaye, perguntou Abaye para você, fez a meata, se for assim, letan de Beira Ishmael, Damar por Hananti Maxirale Soltan, Achinami de Lobai Brucha Motzila Hinaretz. Fala Abaye o seguinte: olha, tem um Tana que diz que sobre essa farinha, sobre o Korban Mincha, não corta ele em pedacinhos do tamanho de kazait, ele sim, depois que eles misturavam com óleo, eles trituravam, amassavam, moíam, a ponto de voltar a ser farinha. De acordo com essa opinião, que volta a ser farinha não faz a brachá de amotzi, porque é menos que kazait, vechitei machanami, e se você quiser dizer que sim, realmente já não faz mais amotzi, vetana, está ensinando na Braita, liket mikulam kazait, que mesmo de acordo com o Tana do Beira Ishmael, que você fez a farinha voltar a ser farinha depois de misturar. Se você juntou a quantidade de um kazait, ve'achlan, e comer eles juntos, im chametz lanush karet. Se for chametz em Pesach, tem ones de karet, como comer chametz em Pesach. Vim matzah, um adam yotzibor, dechovatou Pesach. E se era matzah e se juntou e fez um pedaço grande do tamanho de um kazait, você cumpriu a mitzvah de matzah em Pesach. Ou seja, quando você junta vários pedacinhos, junta eles no tamanho de um kazait, eles servem como amotzi, como matzah. Então, a gente vê que mesmo que cada pedacinho por si só não tenha um kazait, se eu juntei tudo e comi uma quantidade de um kazait, a brachá é amotzi. Fala, mas não, aqui está se tratando que não é só que eu juntei vários pedacinhos pequenos, eu realmente refiz uma massa, aí virou um pedaço grande.
Maior que kazait. Por isso a brachá é a motzi. Ficou bonitinho, eu estava com uma pastilha para dor de garganta. Aqui está tratando que ele juntou os pedacinhos e fez um pedaço grande, por isso voltou a ser a motzi. Mas se eu tinha um pão, que eu cortei em pedacinhos pequenos e ficaram menor que kazait, a brachá não é a motzi. E Ahi pergunta como assim, você vai explicar dessa forma, que eu peguei o korban mincha, dividi em pedacinhos muito pequenos, menor que kazait. Quando eu junto, eu faço brachá de amotzi, só se eu juntar a ponto de ficar uma massa de novo, em Maseifa, está escrito no fim, que eu só faço brachá de amotzi, ou seja, só valeu para matzah, ou se for hametz, só transgredi a proibição de hametz em Pesach, se eu comi bichdei achilat pras. É um tempo de, sei lá, tem discussão entre as pessoas quanto é exatamente esse tempo, se é 2, 3, 4, 9 minutos, mais ou menos, entre 2 e 9 minutos. Se eu comi nesse tempo, eu cumpri matzah e transgredi a proibição de Pesach. Vem Becher San, mas se está tratando que eu juntei e transformei isso em uma massa, e a brachá dele é motzi, ai sheachlan, por que está escrito sheachlan no plural? Sheachalomi bailei. Se eu juntei todos os pedacinhos pequenos com menos kazait e fiz uma massa por si só, então deveria estar escrito aqui sheachlo, deveria estar escrito no singular, que eu comi esse pedaço no tempo necessário para cumprir a mitzvah de matzah. Não deveria estar escrito no singular, porque está escrito, deveria estar escrito no singular, desculpa se virou uma massa, porque está escrito no plural. Então, aparentemente, o que aconteceu? Eu peguei vários pedacinhos que eram menos que kazait, comi eles juntos, junto no prato, tipo, imagina um prato de arroz, só que feito de pedacinhos de pão. Juntei eles na quantidade de um kazait, e mesmo que cada um é pequenininho, a brachá continua sendo a motzi. Então, uma pergunta para Rav Yosef, que de acordo com Rav Yosef, quando eu peguei um pão e dividi em pedacinhos pequenos, a brachá volta a ser mezonot. A Baia fala, a gente vê daqui que mesmo que eram pedacinhos muito pequenos, a brachá deles é a motzi. E se eu comi muitos desses pedacinhos pequenos que chegaram na quantidade de um kazait, eu comprei a mitzvah de matzah, mas com certeza a brachá de cada um é a motzi. Mesmo que eu não fiz uma massa. Responde a Gemara, responde a Gemara, olha, não, tem duas situações. Se eu peguei farinha e fiz vários pãezinhos bem pequenininhos, com menos que kazait, e assei eles dessa forma, pelo fato deles serem menores que kazait, a brachá deles é mezonot. Mas se eu tinha um pão que era a motzi, eu tinha um pedaço de pão grande, que a brachá dele era motzi, pelo tamanho, e cortei ele em pedacinhos pequenos, aí realmente a brachá continua motzi, independente do tamanho que eu pegar. Então, se eu pegar uma halá, cortar a halá em pedacinhos bem pequenos, ou pegar só os pirurim, como fala? Pegar só os pedacinhos pequenos, começa com M, fugiu a palavra. Se eu pegar só os pedacinhos da halá que sobraram na mesa aqui, aqueles pedacinhos pequenos, os pirurim, eu faço sobre isso a motzi, porque ele vem de um pão grande. Então, depende se eu produzi o pão, se eu assei o pão já em pedaços pequenos, ou se eu estou comendo um pedacinho pequeno de um pão que já era brachá de motzi, ele não perde essa brachá. Maiaviala, pergunta agora, olha, qual a conclusão final? Quando eu faço a motzi, quando eu não faço a motzi, eu faço mezonot. Amarav Sheshet, ai chavitze, afalgav de leit bapirurei kazait, mevarech alav motzi lechem naaretz. Amarav Sheshet, desculpa. Amarav Sheshet, ai chavitze, afalgav de leit bapirurei kazait, mevarech alav motzi lechem naaretz. Já que é uma massa que a brachá dela é a motzi, mesmo que ela não tenha o tamanho de um kazait, a brachá dela é a motzi, certo? Independe do tamanho da massa, depende do que a gente vai ver na continuação. Amarava veudei kalea torita denahama. Se tem a aparência de um pão, certo? Ele se parece com um pão, mesmo que ele não tenha o cheiro de kazait, a brachá dele é a motzi, certo? Então, mesmo que eu não tenha um pão inteiro, não tenha um pão do tamanho de um kazait, o fato dele ter a aparência de um pão, por exemplo, quando o pão é cozido, cozinharam ele, virou uma coisa mole e já perdeu completamente o formato, a cara de pão, aí a brachá é mezonot. Mas enquanto ele tem formato de pão, independente do tamanho dele, a brachá dele é a motzi. Truknin chayavim bechalá. Halá é tirado de massas que são consideradas pão, certo? Então fala de maná, truknin. Truknin é algum tipo, vamos ver o que tem aqui. É uma massa feita, aqui o Ramon traz, é uma massa que é de blilaracá, ou seja, tem muito, uma massa não é só farinha e água, tem também óleo, tem também mel, tem outros produtos lá, outros ingredientes que fazem com que não seja uma massa dura igual de pão, é um pouco mais mole. Mesmo assim, tem que tirar halá.
Kiat Ravin, quando Ravin veio de Eretz Israel, Amar Rabi Yochanan, foi o nome de Rabi Yochanan, Troknin Pturim Nachalá. Ele falou o nome de Rabi Yochanan, que não, sobre Troknin, não precisa tirar Halá. Mas Troknin, o que é exatamente Troknin? Amaraba é Kuva de Ara. Kuva de Ara é uma mistura de farinha lá com água, que o Rashi traz aqui, quando eles produziam pão no forno, eles tinham um forno no qual eles faziam pão, às vezes ali embaixo caía um pouquinho de farinha e água, misturava um pouco de farinha e água, eles usavam isso para fazer um pão. Agora, não é um pão de verdade, não foi produzido para ser pão, mesmo assim, falaram em Eretz Israel que tem que tirar halá, e Rabi Yochanan falou que não, isso daqui não tem o din de pão, não é água e água com farinha que foi feita uma massa e foi produzido e foi assado no forno, já que não é dessa forma, não tem a aparência de um pão, não se faz sobre isso, não precisa tirar halá, quer dizer, não é considerado amotzi. Vamarabai tarita ptura min halá. Rabai falou que tarita, esse tipo de comida chamada de tarita, não precisa de tirar halá. Mai tarita, o que é tarita? Ika de amre gavir mirtach. Gavir mirtach é quando eles misturavam farinha com água e meio que cozinhavam isso. Não exatamente cozinhavam, mas eles jogavam no forno a própria massa. Não é que colocavam, não é que produziam uma massa e faziam, colocavam no forno em formato de pão. Simplesmente jogavam, misturavam água com farinha e tacavam dessa forma no forno. Então não se forma um pão, não tem a aparência de um pão. Viga de amrei, nahama de indeka. Tem quem diga que é um tipo de pão que era produzido não no forno, igual se faz normalmente, e sim, eles preparavam isso num espeto, colocavam essa farinha, faziam uma massa e colocavam num espeto. Então também não tem o formato e a aparência de pão. E que de amra lechem asui lekotach. E tem quem diga que está tratando aqui de um pão que é feito para o kutar. Kutar era um tipo de bebida que misturavam leite e colocavam dentro desse leite pão, só que não era um pão que era assado no forno, era um pão que eles colocavam para assar no sol. Então ele não ficava com a aparência de pão. Então esses três tipos foram trazidos aqui por não terem a aparência de pão, a brachá deles não tem que tirar a halá, e a brachá não é a motzim, é o que anda junto. Tani Rabi Chia, lechem asul lekotach patur na halá. O pão que foi feito para o kotar, para colocar nessa bebida com leite, não precisa tirar halá, porque ele não é assado no forno, ele é feito no sol, é só esquentado um pouquinho no sol, não é realmente assado. Olha, está escrito na Braita, tem uma Braita que fala que tem que tirar halá. Tem aqui uma contradição. Atam, que decatanita, uma explicação entre as duas é o seguinte, lá está escrito o motivo porque tem que tirar halá. Rabi Domer, mas se amorrichim alea. O modo como foi produzido esse pão vai nos ensinar se tem que tirar halá ou não tem que tirar halá. Por quê? Explica a Bilda. Asaan que avim hayavim, que limudim turim. Se, na hora que prepararam a massa, prepararam aqueles fios compridos para produzir, para fazer um pãozinho bonitinho, então tem que tirar halá, porque na hora que fizeram a massa, planejavam fazer um pão normal. Mas se já quando fizeram, mesmo que depois mudaram de ideia, a obrigação de tirar halá é da massa. Então, mesmo que depois mudaram de ideia, fizeram outra coisa com o pão, ainda tem que tirar halá. Mas se fizeram pedaços compridos, sem formato, sem aparência nenhuma, que claramente é para só assar um pouquinho no sol e jogar dentro da comida, não precisa ter uma aparência bonita, porque ninguém vai ver esse pão, ele vai ficar dentro dessa bebida chamada kotar. Então, claramente foi produzido nessa intenção, não precisa tirar halá. Amalei Abai Rav Yosef, fala Abai para Rav Yosef. Ai, kuva de ara, mai me barchina na lui. Kuva de ara é o que a gente falou, que eles misturavam, caía assim na panela, no lugar onde eles costumavam cozinhar, misturava às vezes um pouquinho de farinha e água, ficava ali do lado do fogo e fazia algo, na teoria, é farinha com água que ficou no fogo, seria pão, mas não é exatamente pão, porque não é bem misturado, não é produzido, não deixa crescer, não é uma massa. Com a brachá, Amarlei Misavar Nahama, falou Rav Yosef Rabai, olha, isso aqui não é pão. Guvla be'alma é uma mistura de farinha com água, mas não é algo chamado de pão. Mevarchia não é borem nemezonot. Consequentemente, a brachá é borem nemezonot, porque por ter farinha, a brachá é mezonot. Se fosse um pão de verdade, que produziram uma massa, deixaram crescer, fizeram bonitinho, seria motzi. Mas já que isso daqui é meio que produzido de forma que ele é rareada, assim, meio mal feito, a brachá é borem nemezonot, por ter farinha. Marzutra kava e seudate alui. O Bari Haloi Motzilech Minaret e Shalosh Brachot. Marzutra, ele costumava pegar isso, que não é exatamente um pão,
mas ele decidia, ele ele fazia uma seudá inteira baseado nisso. Isso era o principal da seudá. Ele comia uma quantidade grande, uma quantidade importante, por isso ele fazia sobre isso a motzi e brachá e birkat Hamazon depois. Certo? Isso acontece também com outras coisas que são mezonot. Mesmo bolo talvez tenha um pouco de discussão, mas cracker, por exemplo, certo? Que é bolacha feita de água e sal. A brachá dele é mezonot porque ele não é feito como um pão, ele não é feito como a gente está acostumado com pão, ele foi feito de bolachinha. Então a brachá é mezonot. Mas se você come uma quantidade muito grande, em quantidade de alguns beitzim, então a brachá se torna a motzi, porque ele vira uma seuda. Amar baravashi, ve'adam yotze ba'em dechivato be'pesach. Já que dá para transformar ele de mezonot para motzi, no caso em que ele seja matzah, dá para transformar isso em brachá, em matzah para Pesach. Maitama lechemoni karinan bei. Esse pão, esse no caso que a gente está falando aqui, certo? Não do cracker. No caso que a gente está falando aqui, que era feito de farinha e água, que não era um pão produzido, era simplesmente uma mistura que colocava ali do lado do fogo, isso aqui serve de matzah, porque lechemoni é um pão da pobreza, um pão não muito especial, não com temperos e tal. Então ele serve para baixar, ele serve de halá. Ve'amar baravashi, aiduvsha detamre mevarchin aleo shehakol niya bidvaro. Um mel que sai das tâmaras, a brachá é sheakol. Certo? Não é a tâmara em si, é só o mel que sai da tâmara, mas tamazia be'almau. Não é a fruta em si, é algo que sai da fruta. O que sai da fruta é considerado zeá é o suor, quer dizer, é o suor da fruta, não é a fruta em si. É igual qualquer suco, que a brachá dele é sheakol, porque não é a fruta em si. A brachá não é borei preetz, mesmo que são de tâmaras. Keman, como quem ele segue, que aí tá, ele segue a opinião que aparece na Braita. Detnan, está escrito na Mishnah, Dvash Tmarim, mel de tâmaras, Veyain Tapuchim, e vinho de maçã, Vehometz Sfoniot, e um hometz, um vinagre feito de Sfoniot. Sfoniot são as uvas que ficam no fim da estação, que elas não amadureceram o suficiente, o Charmei Perot e todos os sucos, Shel Trumá, todos os sucos feitos de Trumá. Certo? Aqui não está falando da brachá, está falando da Trumá. Se eu pego suco de laranja, por exemplo, pega uma laranja que é de trumá. Alguém que come uma laranja de trumá, ele precisa pagar para o Cohen, se o cara não é Cohen, é proibido para ele comer a trumá. Se ele pega uma laranja de trumá e come essa laranja, quando ele vai devolver para o Cohen, ele tem que devolver o valor da laranja e mais um quarto. Agora, o que acontece se alguém bebeu o suco da laranja de trumá? Quanto precisa pagar? Rablezer Mechaev Keren Bachomesh. Rablezer fala que precisa pagar o valor do suco e mais um quarto. Certo? O Homesh é um quinto, mas é um quinto do valor final, que são 4 quartos mais um quarto, dá um quarto de 5 quartos, é um quinto do valor final. Rabi Yoshua Poter. Rabi Yoshua fala que não precisa, porque não é o principal da fruta. Então, Rabanan, Ravashi, que falou que sobre o mel das tâmaras você faz a brachá de Sheakol e Amdoró, ele segue a opinião de Rabi Yoshua, que já que não é o icar da fruta, do mesmo jeito que se alguém comeu uma trumá, suco de laranja, de trumá, ele não precisa pagar o extra, o a mais, ele paga só o valor. Assim também com relação a brachá é sheakol, porque não é o principal, não é a fruta. Sobre a fruta se faz borepriaetz, dependendo da fruta. Borepriaetz, geralmente, for um legume borepriadamá. Mas sobre o suco que sai, a brachá é sheakol. Amar Leomer Abanan Lerava, perguntou um dos alunos para Rava o seguinte: Tarima mal. Qual a brachá de tarima? Qual a brachá disso? Tarima é uma coisa que ele é triturado, não a ponto de ser completamente desfeito, certo? Não é a ponto de ser amassado completamente, que perde a aparência, tipo não purê de batata. É uma coisa triturada, shum katush, por exemplo, certo? É alho triturado. Qual a brachá disso? Lava data de Rava, Maikiamar. Rava não entendeu, Rava não entendeu a pergunta, ele não sabia o que era tarima. O cara perguntou qual a brachá da tarima. Rava não entendeu a pergunta, o que é tarima? Igual uma vez alguém perguntou para o Abraham Kanievski, qual a brachá do bamba? Ele falou, o que é bamba? Ele não sabia qual é a metziut, qual é a realidade, o que é isso. Yativ Ravina Kamei de Rava, Ravina estava lá também no shiur, na frente de Rava. Amarlei, ele perguntou para o aluno, de Sumsa Meikamart, ou de Kurta Meikamart, ou de Purtsa Meikamart.
Perguntou para ele, olha, isso que você está perguntando, qual a brachá da tarima, qual a brachá disso, de que tipo de fruta, de que tipo de legume, produto você está perguntando? Certo? Ele estava tentando explicar para Rava a pergunta, então ele tentou fazer mais algumas perguntas para o cara que perguntou, para tentar esclarecer um pouco mais e Rava entender do que ele estava perguntando, certo? Então, cadê? Sumsumei, sumsumim, sim, como fala, que se coloca em cima da halá, aqueles coisinhos brancos, sumsum, ou curtumei. Curtumei é tipo curcum, que também é triturado. Purtzanei são umas uvas que também são trituradas depois de um tempo, pedacinhos pequenininhos. Ele falou, que tipo de tarima você está perguntando? A deachi veachi askerav ledate. Enquanto eles estavam conversando, quando ele fez essas perguntas, quando o Ravina fez essas perguntas, Rava entendeu qual foi a pergunta do aluno. Amarlei Hashilta Vadai Kaamat. Olha, agora eu entendi o que você está perguntando. Você com certeza está me perguntando qual a brachá de Hashilta. Hashilta é um ovo triturado. Você pega um ovo e corta em pedacinhos bem pequenininhos. Veat Keramilta, você me fez lembrar o que eu já ouvi uma vez. Ademaravasi, o que Ravasi falou. Aitamrei Shel Trumá. Tamarim de Trumá, tâmaras de Trumá. Mutar lasod meem tarima. Vasur lasod meem shechar. Tâmaras de Trumá, você precisa comê-las de uma forma comum, de uma forma normal. Então, é permitido fazer tarima, é permitido cortar essas tâmaras em pedacinhos pequenininhos e fazer esse tipo de comida. Não é considerado que você está estragando a fruta. A brachá continua sendo boré pri aetz, mas é proibido fazer shechar, é proibido fazer cerveja de tâmaras de trumá, porque nisso a tâmara se perde. Certo? Grande parte da tâmara é jogada fora, ela perde o valor, e a brachá do shechar é justamente sheakol, porque a tâmara se perde aqui na produção da cerveja. Então, Rava concluiu disso, que se você pega uma fruta e tritura ela em pedacinhos pequenos, a brachá continua sendo a mesma, porque ela ainda continua com a mesma aparência. Alguém que pegou tâmaras e cortou em pedacinhos bem pequenininhos, mesmo que já não tenha a cara de uma tâmara, mas são pedacinhos pequenos reconhecíveis, continua fazendo a brachá de Berepreetz, Maitama Bemiltai Mukaime Kidemeikara, por isso que ele continua sendo tâmaras. A tua grande pergunta é, por exemplo, com relação a purê de batata, ele já não tem mais cara de batata, você moeu ele a ponto de virar um molho, virar uma coisa completamente diferente, se a brachá dele continua sendo adamá ou não. Mas aqui, que as tâmaras continuam lá, pedacinhos pequenos, a brachá continua a mesma. Chatita. Chatita, fala Rashi que é ma'achal asumi kemach klayot shemitiabshu betanut beot shibolim lachim. Eles pegavam trigo, espigas de trigo, e colocavam isso no tanur para tostar um pouquinho. Chatita. Rava marcha kol nyamidvaro. Rava fala, não trigo, não o trigo em si, farinha do trigo. Rava fala, olha, já que é farinha, mesmo que ela foi assada, foi grelhada um pouco no forno, a brachá dela shekol nyamidvaro. Shmuel amar, borem na mezonot. Shmuel fala que não, a brachá é mezonot. A Maravriza não tem discussão. Abeavá, aberacá. Depende como foi produzido isso. Se foi uma farinha que foi produzida de forma mais grossa, certo? Que é realmente para comer, aí a brachá é mezonot. Agora, se ela é fininha, ela foi feita com uma outra intenção que a gente vai ver agora, são pedacinhos muito pequenos, a brachá vira sheakol. Avá leachilá avdelá. Quando ela é grossa, é um pedaço grande, é feita para comer. Então, a brachá é borei mene mezonot. Igual qualquer farinha que você produziu dela alguma comida, a brachá é mezonot. Iraká, mas se forem pedacinhos muito pequenos e finos, lirfuá kavdela. Então, é feito para refuá, é feito para cura, é um tipo de remédio. Então, a brachá é sheakol. A farinha aqui não é o principal, e sim o remédio. Mati Rav Yossi pergunta a Rav Yossi, ושבים שבוחתים את השתות בשבת ושותים זיתום המצרי. Para você, olha, está escrito na Mishnah, em Masechet Shabbat, uma braita, que todo mundo concorda que é permitido misturar shatot em Shabbat. Shatot é essa bebida que a gente falou agora, certo? Não, essa comida feita de farinha, não tem problema misturar ela em Shabbat. E é permitido beber também algo chamado como ziton amitzri. Mesmo que é um tipo de refuá, é algo que traz cura para a pessoa, a priori está escrito aqui que é permitido. Agora, se realmente
essas shatot, essa comida feita de farinha, é para refuá, esses ituma mitzri e shatot, que é permitido tomar, mesmo que ele também tem um sentido de refuá, ele também serve como remédio, o principal dele é comida. Certo? É uma comida que ela também serve de remédio. Em Shabbat você não pode, por exemplo, tomar remédio. Certo? Alguém que não está realmente de cama não pode tomar remédio em Shabbat. Mas se alguém está passando meio mal, alguém está, por exemplo, com dor de garganta, ele pode tomar um chá. Por quê? Porque o chá, tá bom que ele funciona de remédio também, mas ele é uma bebida comum, você toma ele como bebida. Agora, chatotes e toma metri, todo mundo concorda que você pode beber eles em Shabbat. Agora, se ele for realmente uma bebida, se ele não for bebida, se ele for feito especificamente para refuá, será que é permitido? Se ele é feito para refuá, se ele traz cura para a pessoa, como é permitido comer isso em Shabbat? Como pode ser que Rav falou que é brachá de shatita sheakol, dessa farinha feita no forno, assada no forno, a brachá sheakol, porque para refuá, aí se for assim eu não poderia comer em Shabbat. Por que posso comer em Shabbat? Amarle Abai, veatelotispira, será que não pode? Fala, Abai, qual o problema? É feito para refuá. Por isso a brachá sheakol, mesmo assim eu posso comer em Shabbat. Vetnan, como está escrito na Mishnah, todo tipo de comida, que é comida mesmo, que as pessoas comem, mesmo que você tenha intenção de comer isso para refuar, pode. Igual bebida, certo? Igual o exemplo do chá que eu falei. Se é uma coisa que é comida, que é bebida, mesmo que a sua intenção é para refuar, já que só foi uma comida normal, você pode comer isso em Shabbat. Então, o ponto é o seguinte, você está comendo, você está tratando isso como comida. Tá bom que tem uma refuá, tá bom que você vai se curar com isso também, mas é uma comida. Então, assim também com relação a chatot. Chatot, essa farinha, é permitido comer ela em Shabbat. Por quê? Porque mesmo que ela traz refuá, você está comendo isso como se fosse uma comida. Mas a brachá é shakol, porque o principal disso daqui é feito para refuá. Então, mesmo que em Shabbat você pode comer, porque é um tipo de comida, a brachá dele é shakol. Nishnachrina, tem uma outra linguagem que fala um pouquinho diferente. Aqui colocou o lado da refuá, mesmo que tenha um lado de refuá, só for o principal do pensamento da pessoa é a comida. Aqui também, mesmo que tenha uma certa refuá, só o ikar é a comida. Você está comendo isso como comida, por isso pode comer em Shabbat, mas a brachá é sheakol. Vetzricha derav. דמאי יבא מינא לאכילה כמכוון ולרפואה ממילא כאוון. אבל אחא כיוון דלכתחילה לרפואה כמכוון, לא לברך עליה כלל, כמשמלן, כיוון דאיתלנה מיני באי ברוכין. Agora, pergunta agora é o seguinte. Se a gente já falou aqui na Mishnah de Masechet Shabbat, uma braita, não sei o que é lá, que é permitido comer chatot em Shabbat, essa shtita, esse pedaço de farinha que é feito no forno, se já está escrito que eu posso comer em Shabbat, então por que Rav precisou falar que eu tenho que fazer para isso brachá? É óbvio que eu faço brachá. Se eu posso comer isso em Shabbat, quer dizer que ele é comida. Então, mesmo que é um tipo de refuá, é um tipo de cura, já que só ele é comido como qualquer comida, é óbvio que eu tenho que fazer brachá. Então, então fala que Rav precisou falar que eu faço brachá sobre isso. E se eu tivesse só a braita de Masechet Shabbat, avamina, eu poderia pensar o seguinte, olha, com relação ao Shabbat, é uma comida, e a refuá é secundário. Eu posso comer em Shabbat. A valacha, mas no nosso caso, que isso daqui foi produzido de pedacinhos pequenininhos, que a intenção principal é a refuá, a valacha, que vai refuá kamichaven, mas aqui, que eu estou comendo isso durante a semana, não em Shabbat, estou comendo durante a semana porque eu estou doente, eu estou comendo isso como remédio. Eu poderia pensar que não tem brachá, já que é um remédio, que já que só eu tenho prazer, tenho um gostinho no remédio, eu preciso fazer brachá, mesmo que a minha intenção principal é o remédio. Tá bom? Com isso a gente vê que remédios, mesmo que a minha intenção é tomar aquilo, ou comer aquilo como um tipo de remédio, já que só eu tenho prazer, eu preciso fazer brachá. Certo? A diferença vai ser água, que você não tem prazer no gosto da água. Só se está com muita sede, mas se não, você toma um remédio com água só para poder engolir, nesse caso, não se faz brachá. Zaku Baruch.